Bom, eu não tenho intenção aqui de desrespeitar nenhum cristão. Quero trazer uma mensagem de Páscoa positiva, mas o começo talvez da mensagem pode parecer provocativo, mas o final vai ser positivo, acredito eu. Bom, muitos têm sujado os nomes dos rebeldes políticos cristãos que foram devorados por leões na arena romana para defender ideais que vocês nem exercem e nem têm possibilidade de saber que ideais são esses, visto que a Igreja Católica Apostólica Romana se esforçou enormemente para destruir os registros do cristianismo primitivo, proibido até pelo Index, né, que acabou só em 1966, há poucas décadas atrás. Então a igreja tudo distorceu. O que se sabe, né? Existem alguns registros históricos romanos que mencionam a possível existência de Jesus de Nazaré, mas eles não o retratam como uma figura religiosa necessariamente, mas como um líder e um agitador político, né? Os principais textos, eles são de historiadores romanos e judeus ali do século I e II. Temos ali Tácito, do ano 56 a 120 ali, aproximadamente, nos seus anais ali, escritos por volta do ano 116, ele menciona Cristos, que foi executado por Pôncio Pilatos durante o governo de Tibério. Ele o cita, né, ao relatar sobre a perseguição aos cristãos por Nero, ali após o grande incêndio de Roma, no ano de 64. Também tem registro de Suetônio, que é do ano 69 a 122. Em Vida dos 12 Césares, ele menciona um certo Crestus, cuja influência teria causado tumultos em Roma, levando à expulsão de judeus da cidade durante o reinado de Cláudio ali, entre 41 e 54. O nome pode se referir a Cristo ou a outro líder messiânico. Também há registros de Flávio Josefo, ali do ano 37 a 100. No Antiguidades Judaicas, ele menciona Jesus 2 vezes. A passagem mais famosa, o Testimonium Flavianum, é debatida porque pode ter sido alterada por copistas cristãos, mas uma menção mais neutra ali vai falar sobre Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, o que sugere que Jesus era conhecido historicamente. E também há registro de Plínio o Jovem, de 61 a 113 ali, que é a sua data de vida, né? Em uma carta ao imperador Trajano, no ano 112, ele menciona cristãos cantando hinos a Cristo como a um Deus, mas sem entrar em detalhes sobre sua figura histórica, né? Nenhum desses registros apresenta Jesus como um Messias ou faz referência a seus milagres, mas o descrevem como um possível líder de um movimento social que foi reprimido pelo Império Romano, né? Isso pode se encaixar na ideia de que ele tinha ideias como o fim da escravização e outras mudanças sociais que incomodavam as autoridades. Os historiadores romanos mencionam Jesus de forma breve e, na maioria das vezes, em contextos políticos ou jurídicos, sem descrever suas ideias em detalhes. No entanto, há alguns indícios indiretos sobre o que ele poderia ter pregado, principalmente nos escritos de Flávio Josefo e nas referências romanas aos cristãos. Flávio Josefo menciona Jesus ao falar sobre seu julgamento e seus seguidores.
Em outra passagem sobre João Batista, ele descreve a pregação do batismo como um meio de purificação ética e social, sugerindo que os movimentos religiosos da época tinham um viés moral e reformista. Plínio, o jovem, em sua carta ao imperador Trajano em 112, ele descreve que os cristãos seguiam um código moral rigoroso, juravam não cometer crimes como roubo, adultério e ajudavam uns aos outros. Isso sugere que os ensinamentos de Cristo poderiam ter uma ênfase ética e social. Tácito não detalha as ideias de Cristo, mas descreve os cristãos como um grupo que seguia cegamente sua doutrina, mesmo sob a perseguição. Suetônio chama Crestus, possivelmente Cristo, de uma figura que causou tumultos entre os judeus em Roma, o que pode indicar que suas ideias eram disruptivas para a ordem imperial. Infelizmente, os registros históricos romanos são escritos do ponto de vista da elite do império, que via Jesus apenas como um líder de uma seita e como rebeldes políticos. O resto que se tem, propriedade principal da Igreja Católica, não pode ser confiável por razões óbvias. No entanto, é evidente que se houvessem milagres, isso teria sido registrado por historiadores da época ou pela própria população letrada, né? Até mesmo pelos próprios cristãos. Se os registros primitivos do cristianismo tivessem esse conteúdo sobre os milagres, a igreja jamais destruiria, pois isso seria força para sua religião. É trágico, mas não se pode descartar a possibilidade da Igreja Católica Apostólica Romana ter manipulado e abusado da vulnerabilidade da população com sua ânsia de salvação, né? A população com sua ânsia de salvação, com sua ânsia de redenção, com seu medo da danação, para controlar, né? A igreja, então, para poder controlar e fortalecer o seu poder em cima dessas vulnerabilidades, dessas fragilidades da população. Se hoje a igreja é mais light, é porque existem direitos humanos e ela precisa de doações para sobreviver. Acredito sim que existam católicos boníssimos, acredito sim que existem padres boníssimos, acredito que certas pregações cristãs podem trazer amparo e cura à alma e que é importante para muitos, e eu devo ter respeito e devo ter tolerância religiosa. Sim, eu tenho esse pensamento. Conquanto a instituição em si tem uma história de sangue, chacinas, torturas e supremacia branca e patriarcal. Para mim, é como se voltasse o Partido Nazista e falasse. É só um exemplo. Imagina o Partido Nazista volta e fala assim: agora somos bons e sem preconceitos, não somos mais racistas. Continuaremos usando o nome do Partido Nazista, mas nós nos transformamos e pedimos desculpas pelo nosso passado. Isso jamais seria aceito. Não com o nome de Partido Nazista, né? Jamais seria aceito. Mas aceitaram com a Igreja Católica, né? Então, quer cultuar Cristo e as figuras santas cristãs? Ok. Agora, alimentar a megera inquisidora e seus posteriores tentáculos outros, né? As outras instituições que não só a católica, mas as outras instituições cristãs, quer alimentar essas megeras em nome de Cristo. Não estou falando que não deveria acontecer. Como disse, há de se ter tolerância religiosa. Eu só quero dizer que para mim não desce. Agora, se a língua da Madalena aqui é língua de serpente, eu não tô... Não é que eu não tô nem aí, mas... Pelo menos eu não sou igual a um certo querido que saía dando chicotada aí. Eu sou mais civilizada nesse quesito. Bom, além disso, há muito na Bíblia
que é puro plágio, né? Jardim do Éden, por exemplo, influência mesopotâmica. O mito do Jardim do Éden é amplamente reconhecido como de origem mesopotâmica, com fortes paralelos ali com a literatura suméria e acádia. As referências principais ali vão ser o mito de Enki e o mito de Ninhursag, sumério. Então, Enki vive em Dilmun, um lugar puro, um lugar sem morte, a água doce, abundante. São muitas características semelhantes ali ao Éden bíblico, né? A serpente aparece em diversos mitos mesopotâmicos, ela carrega a sabedoria, ela carrega aquela coisa da imortalidade. Exemplo ali a epopeia de Gilgamesh. O Éden, em hebraico Gan Eden, pode derivar da palavra suméria Eden, que significa uma planície ali, um lugar, um estepe. Há também o Noé, por exemplo, e o dilúvio, outro plágio, que é influência direta do mito sumério e acádico. Ziusudra, ou Zildisura, um herói de um antigo mito do dilúvio sumério que sobrevive a uma enchente enviada pelos deuses. E tem também mitos acádicos, né? Atrahasis, herói da versão acádica do dilúvio, sobrevivente ali de uma enchente mandada pelos deuses para controlar ali a população. E também tem Utnapishtim, na epopeia de Gilgamesh, na tábua 11, recebe ordem de construir um barco para sobreviver ao dilúvio. O cara recebe a ordem ali, e muitos elementos em comum com Noé. Eles não tinham concepção que o mundo era do tamanho que era, então o dilúvio para eles estava acontecendo no mundo inteiro, né? Eles não tinham essa noção geográfica que a gente tem hoje. Então, a questão aqui não é falar o Jardim do Éden nunca aconteceu, Noé nunca aconteceu. Isso aí já é outro assunto, eu só estou falando de plágio mesmo, né? Há um sincretismo religioso, que é a fusão ou convivência de elementos de diferentes tradições religiosas. Vai haver também uma aculturação, né? Quando uma cultura adota traços de outra, às vezes como mecanismo de resistência ou adaptação. O pior é a igreja pegar elementos de outras religiões e perseguir essas outras religiões. Então, vamos ter alguns outros exemplos. Por exemplo, o culto à Virgem Maria. Suas raízes são em deidades femininas antigas de cultos pagãos, né? O culto católico à Virgem Maria se desenvolveu fortemente apenas a partir do século IV. Não que os seguidores de Cristo na época tinham esse culto à Virgem Maria. Ele é amplamente, então começa ali a partir do século IV e é fortemente reconhecido entre os historiadores de religião que a igreja assimilou características das deusas mães pagãs e cultos femininos anteriores para que ela tivesse mais fiéis, para que os fiéis pagãos se convertessem, né? Por exemplo, a gente vai pegar Ísis ali, que não foi só egípcia, mas foi helênica, foi romana, né? Uma deusa mãe com seu filho Horus no colo, frequentemente comparada iconograficamente ali com Maria e Jesus. Ela era adorada em todo o Império Romano, especialmente nas classes populares, né? Deméter grega, Ceres romana, ligada à fertilidade, a figura da mãe universal, né? Esses temas que ecoam na teologia mariana, né? Deusas celtas, deusas germânicas, né? As matronas celtas e germânicas, aquelas deusas mães ali cultuadas em santuários romanos no norte da Europa, cujas suas representações vão lembrar muito a Maria com seu menino. Então, a ideia da mãe de Deus, a mãe de Deus, é cultura pagã há milênios. Então, os rituais pagãos também foram incorporados ao catolicismo. O catolicismo romano, ao se espalhar ali pelas regiões pagãs, ele adotou festas, adotou símbolos pagãos, práticas pagãs, deu uma nova roupagem cristã ali, né?
As festas pagãs foram cristianizadas. Natal, por exemplo, substitui o Sol Invictus, né, em 25 ali de dezembro, né, que é o culto solar romano. Páscoa ali tem paralelos com festivais de fertilidades dos povos germânicos, como o de Eostre, da deusa da primavera. Dia de Todos os Santos e Finados vai fazer ali uma cristianização do Sabá Soen celta, né, que vai ter relação com a data do Halloween na modernidade. Fontes, montanhas, bosques, locais que eram sagrados para os cultos pagãos foram locais que passaram a abrigar capelas, imagens de santos ou da Virgem, relíquias de santos usados como substitutos dos ídolos locais, deusas pagãs se tornando santas católicas, como Santa Brígida, que era a deusa Brigitte, o rosário, né, que guarda semelhanças ali com as contas de tradições hindus, tradições celtas, rituais de procissão e devoção. Essas procissões eram muito populares em cultos de fertilidades pagãos, cultos de colheitas pagãos. Então é plágio, né? Não são rituais feitos pelo próprio Cristo, que os seguidores de Cristo faziam na época quando ele estava vivo. Isso tudo foi para converter pagão. Né? Foi uma estratégia política e religiosa de adaptação cultural. Em vez de destruir os cultos pagãos, o que seria impraticável e poderia causar revoltas, o cristianismo incorporou, então, elementos familiares aos povos convertidos, oferecendo um substituto cristão para esses rituais, datas de divindades que já eram profundamente enraizadas, essas datas, nas culturas pagãs. Foi uma jogada política. A lógica era, se o povo já celebra o renascimento do sol no solstício, vamos dizer que o verdadeiro sol que renasce é o Cristo. Né? Se eles já têm deusas mães, vamos dar-lhes a Mãe Maria, né? Com a pureza cristã. Então, se eles adoram as árvores, não estou falando que Maria não é a representação da Mãe de Deus, mas a igreja criou esse simbolismo. Não estou duvidando da pureza e da santidade dela, estou falando que houve essa culturação pagã, né? Então, se adoram árvores, que tal a árvore de Natal com um anjo no topo? Se os pagãos adoram essas árvores. Então, festas pagãs viraram festas cristãs. Então, deuses antigos se tornaram santos ou demônios, dependendo do contexto. Templos pagãos viraram igrejas, né? Muitos dos primeiros templos cristãos foram construídos em cima de templos pagãos antigos. A própria Basílica de São Pedro, que é a master ali do Vaticano, era um santuário para a deusa Cibele, né? Século I ou II ali, se não me engano. Então, isso aumentava o número de fiéis, né? Mantinha os laços culturais e facilitava a cristianização de todo um império plural ali, vasto como o Império Romano, e depois os povos germânicos, celtas, até futuramente com os ameríndios e africanos, no processo violento da colonização ali. Não era só fé, era também dominação cultural e política, né? E econômica, né? Porque o lucro que isso vai gerar. Então, a religião ela era usada como um instrumento de poder, controle, identidade imperial. Esse processo de aculturação não apagava os símbolos antigos, apenas os cobria com um verniz cristão. Por isso, muitos rituais cristãos, ainda hoje, eles carregam estruturas e símbolos e práticas que são essencialmente pagãs. Então, se os cristãos que sobreviveram fossem seguidores da palavra de Cristo mesmo, eles iam mudar seus ideais só para ter mais fiéis? Não sei, né? Então, o problema é que tem gente que baseia a sua saúde. Isso aí agora é um problema atual, né? A mensagem positiva vai começar agora. Eu acho. O problema é que tem gente que baseia a sua saúde mental. Aqui é meu momento empático com os cristãos, meu momento de compaixão com os cristãos, né?
O problema é que tem gente que se baseia sua saúde mental, a sua esperança num pós-vida aceitável, baseia na igreja, né? E quando é confrontado com tudo isso, eles entram com tudo isso, com todos esses fatos históricos, eles entram em desespero, né? Eles entram em tormento existencial. Então é mais fácil negar tudo isso como se fossem tentações demoníacas falando na cabeça deles. Ah, os pecaminosos hereges. Né? Muitas pessoas constroem sua identidade, o seu sentido de vida, o seu consolo espiritual dentro da doutrina religiosa que eles receberam desde crianças. Então, quando essa estrutura ela começa a ruir diante da descobertas históricas e antropológicas, eles começam a entrar em pânico existencial. É como tirar o chão de alguém que sempre viveu sobre esse único alicerce. Então, para essas pessoas, aquilo era o seu mapa de salvação. Não é só uma crença, é o que dá sentido à dor delas, é o que dá sentido à morte delas, é o que dá sentido às injustiças que elas passam e o amor que elas anseiam. Então, romper com esse mito pode parecer uma blasfêmia, uma loucura, uma autodestruição. Por isso, negar todo esse conhecimento que eu falei vira uma forma de autoproteção para esses cristãos. Ah, é o diabo tentando me confundir. É a mente deles dizendo, não posso abrir essa porta, senão eu perco o sentido de tudo que eu construí. Então, a figura do herege, na tradição ocidental, muitas vezes é construída como alguém na tentação ali pelo orgulho que quer saber demais, né? Seduzido pela serpente da dúvida, um traidor da verdade revelada, que come da maçã do Éden, do fruto proibido, do saber proibido. Então, por isso, a reação ela não é só racional, ela é visceral. A raiva ao questionamento vem do medo de que aquilo seja verdade, aqueles questionamentos. E o medo de perder o céu, o medo de perder o consolo, o medo de perder aquelas promessas. Né? Então, mas há outras formas de espiritualidade que acolhem essas fragilidades existenciais. É possível, sim, reconstruir o sagrado com mais consciência, onde fé e razão não são inimigas, mas companheiras, onde a simbologia ela é entendida de forma filosófica, reflexiva, né? Como linguagem da alma, não como um dogma literal. Né? Eu não quero deixar vocês, cristãos, ou quem estiver assistindo, né, desamparado depois disso tudo que eu falei, porque isso me causaria uma dor horrível. Mantenham, sim, o Cristo em seus corações, se isso vos causa conforto, como um símbolo de busca pelo amor, pela pureza, pelos bons princípios, pelas ideias de redenção da alma. Em nenhum momento eu neguei que isso é possível. É isso que importa, né? Uma feliz Páscoa para todos. Se milagres ocorreram, não foram milagres da carne. Foram milagres da mente, milagres da alma. E se essa mente e essa alma mais curada ajudou a curar o físico, é como Cristo próprio dizia, vocês mesmos se curaram, a própria fé de vocês se curou. Né? Essa é a transformação mais bonita e importante que vocês devem buscar. Né? Eu devoto aqui o meu respeito, né, à morte do dito cujo aí, esse rebelde polêmico, né? E eu retiro aqui meu herege corpo pagão do ar. Feliz Páscoa.